Ok. Alisson, vamos começar pelo o início dessa tua carreira. Agora, finalmente, CCE. CCE, muito recentemente, já há um mês, Já tem um mês, foi dia 2 de dezembro. 2 de janeiro dia agora 2. fez um mês. Isso. CCE, depois de quanto tempo de experiência profissional? Mais importante do que isso, CCE aos 40 anos de idade. Isso é importante dizer. Quarentou, cara! Como é que tem as 40. coisas? 40, ainda a funcionar, está tudo ok? Tá funcionando, tô correndo bem na esteira ainda, o corpo tá funcionando bem, graças a Deus. Então, o CCNA foi em 2010, quando eu Hum. tirei o CCNA. Antes disso eu tirei LPI em 2009, né? Então eu comecei para valer LPI, por o que é o volta ali, LPI? Linux Professional Institute, a certificação mais Hum. genérica sobre Linux, não é atrelada a nenhum vendor como RHCE, por exemplo, que é ligada ao Red Hat, né? Hum. Ela é uma certificação agnóstica, né? Tem 3 níveis, né? LPI 1, 2 e 3, né? Sendo 3 ali o nível, vamos dizer, expert da coisa. Eu tirei o LPI 1, né? Que foca bastante em fundamentos de Linux. Eu recebi um livro de presente de um colega. À época eu era militar do Exército Brasileiro, né? Fui militar durante 8 anos aqui no Brasil. E aí, servindo ao Exército, eu comecei a trabalhar com tecnologia, basicamente imprimindo ali tutoriais de um autor brasileiro chamado Carlos Morimuto. Ele escrevia muito sobre Linux e o Exército usava muito Linux. Linux é gratuito e o Exército não tinha, não tem ainda a cultura de gastar com licenças, com Microsoft, etc. Então se Ok. usa muito Linux lá. Eu comecei a estudar Linux, porque era o que a corporação utilizava, e um colega me deu esse livro de certificação de presente. Eu comecei a estudar esse livro, fiz a prova, passei, gostei. Não sei como eu descobri o Packet Tracer e o material da Cisco ali de redes, né? Eu me interessava muito por redes, né? E comecei a estudar. E aí vi que tinha o CCNA. Na época não tinha tanto material quanto tem hoje em dia, não era tão abundante. Então, o material que a gente tinha aqui no Brasil é um livro impresso, CCNA 4.0 do Marco Filippetti, né? Hum. Acredito que você já tenha ouvido falar, então a gente estudou bastante por esse material. Eu comprei também o livro do Wendell Odom, era um livro Uhum. oficial da Cisco em português. Então, ICND 1 e 2, a, a opção de fazer as duas provas ainda do ICND, e eu optei por não fazer. Eu fiz o CCNA, o 640, 802, que era o código da prova à época, 2010, e passei. Nessa época, eu comecei a dar aula num curso profissionalizante na parte de Hum. hardware e redes, né? Ao mesmo tempo que eu trabalhava no setor de tecnologia, de informática ali do Exército, praticamente prestando suporte na parte de Linux, né? Hardware e redes, tinha alguma coisa ali de redes, e ao mesmo tempo estudando para o CNA, comecei a dar aula de redes também, hardware e redes, num curso profissionalizante aqui no Brasil. Um pouco tempo depois fiz faculdade, isso era por volta ali de 2010 ainda também, eu comecei faculdade, Hum. e terminei faculdade. Tempo depois, eu fui convidado para ministrar aula nessa mesma faculdade pela Hum. qual eu me formei, né? A gente tinha muita carência de professores ali na minha região. Eu sou do norte do Brasil. Hum. Hoje eu estou em São Paulo, que fica no sudeste, né? Uma região bem mais com uma infraestrutura, com serviços públicos melhores, mas ali no norte do Brasil, especificamente nessa época, tinha muita carência ainda de professores, né? Então eu fui convidado para ministrar aula nessa faculdade, comecei a ministrar aula, foi bem legal, né? Eu aprendi bastante, né? Baita desafio. Você sabe que, como professor, você recebe a disciplina e muitas vezes você não domina aquele conteúdo. Hum. Então você precisa correr atrás, ler o material acadêmico ali, aprender, ver ali a ementa da disciplina, aprender aquela ementa para poder ir para a sala de aula e lecionar, né? Então, eu lecionava fundamentos de rede, lecionava algumas disciplinas como a parte inicial ali de algoritmos. Então, foi bem bacana porque me forçava bastante a estudar, né? E isso eu estava no Exército ainda, né? No Exército e dando aula no período noturno, né? E eu fiquei assim durante algum tempo, até que terminou meu tempo no Exército, em 2012, e um dos alunos que eu tinha queria sair da empresa, um service provider, e me ofertou a vaga dele, literalmente me ofertou a vaga dele. Olha, estou precisando sair, preciso de alguém para
para me substituir, acho que você tem um background legal, dá um pulo na empresa, conversa com o CEO e vê o que dá. Eu já tinha saído do exército, estava só dando aula, e aí eu comecei nesse service provider. Inicialmente eu era uma referência técnica ali, a gente tinha um tutor que nos apoiava com a parte mais complexa da rede, de BGP, de roteamento. E eu cheguei CCNA ali, né, e comecei a Sem o tomar CCNA? conhecimento. Não, eu já tinha CCNA à Eu época, tinha. né? Tirei CCNA em 2010, 2012 eu entrei nessa empresa. Então, eu entrei lá, comecei a tomar conhecimento. A empresa tinha recém tirado a OSN, estava mudando ali os blocos de endereço de uma empresa que cedia esses endereços, de uma AS que cedia esses endereços para ela, e Uhum. estava passando a utilizar os próximos endereços. Então, eu peguei bem esse comecinho. Eu fiquei atuando ali como sombra ali, desse consultor, que um cara muito bom, chamado Rogério Galvão, dava um apoio muito bom para a gente à época. Dado momento, a gente deixou de contar com essa consultoria e eu virei o responsável pelo ASN. Nisso, eu mudei do interior do Pará para Brasília, que é a capital do Brasil. Aí passei a ser o responsável pelo ASN, né, isso por volta de 2013. Para renovar o CCNA, eu fiz o CCNA Security, em 2013. Né. A empresa em si, ela não estava nem Não ligava. não ligava se eu tinha certificação XYZ, desde que eu entregasse era o que Hum. importava, mas eu resolvi me manter minha certificação ativa e fui sempre fazendo os exames, né? Então, nessa empresa eu tive contato com muitas tecnologias legais, né? Então, como a gente já tinha um SN, a missão com o BGP já era real, então precisava trabalhar com policies BGP, a gente tinha ambiente multivendor, então tinha Juniper, tinha Cisco, tinha MikroTik. Eu me tornei o gerente de redes da empresa, né? Mais tarde a gente passou a contar até com DWDM, então participei de projetos de implantação de DWDM na rede, né? A rede Hum. passou a ter uma extensão nacional, a gente passou a ter uma capilaridade muito boa. Então, com isso, várias bordas BGP, passamos a fornecer trânsito IP para outras empresas. Então, o BGP e o MPLS ficaram muito fortes para mim. Né? E nisso, em 2015, eu precisava renovar novamente a certificação e fiz a antiga prova de IP Route, né? Da antiga track do CCNP. Calma só aí, deixa lá pegar isso. Tu, tu estás a construir uma carreira profissional já em redes, saíste do exército, ou seja, durante esse período no exército, tu estavas a trabalhar no exército, decidiste fazer o CCNA, Uhum, exato. por indicação de alguém, eh, e decidiste manter essa certificação ativa. Naquela altura, tu já vias a certificação profissional como algo importante a se ter ou fizeste só porque sim, porque provavelmente a mão no exército eu vou sair e convém ter alguma qualificação? Eu sou muito neurótico com o futuro. Então, eu sempre Como penso assim? no futuro. Eu sempre penso muito no futuro. Mas mais à frente, eu vou te dizer que isso é inclusive o motivo pelo qual eu optei por tirar o CCIE, futuro. Eu tinha essa visão, na verdade, um sargento que trabalhou comigo me falou: olha, quando você tirar essa certificação, as empresas vão começar a entrar em contato com você para te recrutar. Eu tirei o LPI, nada aconteceu. Mas aqui no Brasil a gente tem um problema. Dependendo de onde você está, você pode ser requisitado ou não. Eu acredito que é um fenômeno natural. Né? Aqui em Uhum. São Paulo, naturalmente, já é mais fácil para você conseguir emprego com qualquer tipo de certificação, porque existe muita vaga. Para lá, não. No interior do Ok. país, não é essa a realidade. Então, eu tirei o LPI, nada aconteceu, eu tirei o CCNA. Quando eu tirei o CCNA, me deu um ótimo background para a parte de aulas que eu tinha, né? E aí teve essa oportunidade para trabalhar nesse service provider. Né? Por conta do Ok. CCNA, por conta das aulas de rede, e de eu ter demonstrado ali em sala de aula conhecimento que me habilitava a ser referência técnica nesse service provider. Então, eu fui para esse service provider em 2012, né? Hum. Com o CCNA. 2013 eu renovei o CCNA com o CCNA Security, mas para manter ali, não havia nenhuma pressão da empresa nisso, mas também pensando no futuro, manter a certificação ativa. Em 2018 eu Hum. resolvi fazer uma prova do nível Professional, não renovar ali a certificação utilizando um Do... outro exame do nível Associate, porque naquela época tinha Service Provider Associate, tinha Voice, tinha Wireless Associate, tinha CCNA
dessas verticais aí diferentes. E aí eu não, resolvi, puta, eu tenho que ir para o CCNP por uma progressão de carreira na pirâmide ali de forma natural, né? Resolvi me desafiar e fazer Halt 2018, E 2015, 18. desculpa, não foi 18, foi 15. 2015 Ok. eu faço Halt, né? E continuo ali estudando para as provas de switch. Só que, de novo, como a empresa não me impressionava, eu acabava deixando para tirar essa certificação só quando vencesse ali o prazo dos 3 anos, né, para poder renovar a certificação. Eu vim completar o CCNP em 2018. Esse foi um erro na minha carreira, porque aquela época eu era solteiro. Eu só tinha a empresa para tomar de conta. Eu não tinha uma Hum, família para tomar de conta. Então eu tinha as noites livres, né? Mas eu estudava, mas estudava num ritmo bem deixa tranquilo, estar. porque Ok. não havia uma pressão. E detalhe, questão de progressão de salário, né? Eu já ganhava bem, essa é a verdade. Então, assim, eu tinha uma situação confortável e por isso eu não me preocupava tanto em avançar com as certificações, porque eu estava numa posição confortável ali de trabalho, numa posição de trabalho, né? Com salário já legal. Ok. Em 2018 eu finalizei. Deixa-me só pegar aqui. Tu fizeste um salto que eu acho interessante. Tu trabalhavas no ambiente de provedor, tinhas o CCNA, também no ambiente multi-vendor. Por que é que foste renovar a certificação com security e não com sales provider ou routing switching? O que é que estava passando na tua cabeça? Tipo, vou fazer. Eu gostava de security e eu cheguei a ministrar algumas coisas de security. Eu ministrei disciplina de segurança da informação na faculdade. E eu cheguei a montar todo um curso de pen test utilizando o antigo Metasploit. Eu acredito que ainda até Ainda existe, mas existe. a faculdade não deixou eu ministrar porque era um perigoso. Eu ministrei algumas aulas e fiz algumas demos para o pessoal e eu sentia que faltava um pouco desse background de security, né? E foi bem legal fazer o CCNA Security, porque você aprende ali uma base de segurança, de como proteger de ataques que normalmente outras literaturas mais voltadas para a camada de aplicação você não aprende. Como proteger um Layer 2, quais são os ataques de Layer 2, como que você faz um switch, por exemplo, se comportar como um hub através de um MAC overflow, né? Utilizando o MACoff lá do Uhum. Linux, que está amplamente disponível ali no Kali Linux, chamava Backtrack à época, né? Ainda Era o era backtrack. Backtrack. Era... Então, eu achei muito interessante o blueprint da parte de security, por isso eu resolvi. E a verdade é que assim, eu também tinha medo do nível professional. Eu Hum, estudei muito o SPF na minha vida e eu confesso para você que até hoje o SPF para mim é um bicho-papão ainda maior que o BGP. Não por eu não compreendê-lo, mas sim por entender e respeitar que é um protocolo amplo, vasto e complexo. hum. A análise de um LSDB é diferente da análise de uma BGP table. Você há de concordar comigo. Analisar uma LSDB é muito mais difícil Esquece. do que analisar uma BGP table. Então eu Hum. tinha medo do CCNP à época, né? Meio que queria procrastinar ali por algum motivo e a track de security realmente era interessante, né, Ok, à época para ok. mim. Por isso que eu optei. Foi a primeira certificação, inclusive, que eu fiz 100% em inglês. E aí a gente tem uma outra linha do tempo que é a evolução no inglês. Exato. Como é que. Porque tu inicialmente começaste a te preparar com material português, Português. as provas eram em inglês e uma das perguntas que eu recebo muito é como estudar para o CCNA, sendo que o material, a prova, maioritariamente está tudo em inglês. No meu caso, CCNA eu fiz em português. A prova? Inclusive a prova. A Sério? tradução era muito, mas muito ruim. Muito ruim. Hum, Mas eu optei por fazer em português. O security já foi outra coisa, porque o security já não tinha mais guides em português, foi tudo em inglês. Então foi a primeira certificação que eu fiz 100% em inglês, foi um baita desafio para mim. E a minha relação com o inglês, ela é um negócio que é sem pressa, para ser sincero, né? Eu acredito que o inglês é um negócio que você precisa introduzir no seu dia a dia, né, de forma constante, né? É a hum. constância que leva à fluência. Você não vai ficar fluente, vocês não acredite nisso. Você que está me vendo, me ouvindo, não acredite
inglês em um ano, inglês em 6 meses, de forma... Não existe. Inglês você precisa trabalhar ao longo do tempo e você vai melhorando à medida que o tempo passa e você vai se expondo. Então, no Security foi a primeira experiência que eu tive me expondo 100% no inglês. E ali eu já tinha começado a fazer curso de inglês, né? Mas eu sempre tive na minha cabeça que o inglês não é um negócio que você, vou fazer um curso aqui de, sei lá, de Fortinet, que é um negócio que eu estou querendo aprender agora. Estou estudando, né, para entender arquitetura. Você consegue sair do zero a um bom nível em 6 meses. Com língua não é Não assim que fluente. funciona. Não é assim que funciona. Então é um negócio que eu sempre tive na minha cabeça que eu precisava ir trabalhando. E eu sempre fui trabalhando. Primeiro, estudando inglês, escrevendo minhas notas já em inglês, um inglês ruim, mas escrevendo. Não tenha medo de errar em inglês. Né? Você vê um gringo falando em português, ele não vai falar certo. Então, você também não precisa falar perfeito. Você vai se aperfeiçoando ao longo do tempo. E é assim. Ok. Então, eu fui introduzindo o inglês no meu estudo de forma paralela ao estudo técnico. É Ok. importante não parar. Isso que é importante. Sempre esteja com uma aula de inglês correndo em paralelo ao seu conteúdo técnico. Então, respondendo a sua pergunta, como fazer o CCNA, como estudar o inglês para o CCNA, no caso do CCNA, o inglês é bem técnico. Então, eu preciso dizer que é um pouco mais fácil, mas não vá por esse caminho. Não aprenda o inglês para o CCNA. O inglês para a vida, para o mercado de trabalho, para você poder viajar, é isso que vai ser, você vai colher lá na frente. Né? Se você aprender pontualmente para o CCNA, você vai deixar uma série de gaps na sua comunicação. Tudo bem, Ok. você alcança o objetivo do CCNA, você evolui tecnicamente, mas esse gap do inglês, né, se você trabalhar um pouquinho para preencher ele, você vai conseguir uma posição de trabalho melhor. Você sabe, profissionais que falam o inglês básico, quando eu falo básico, conseguem se comunicar, conseguem se fazer entender e conseguem entender o que o nativo, ou mesmo o não nativo ali de outra nacionalidade também está falando inglês, você sabe que o salário é maior. Isso é Então facto. a minha dica é não estude o inglês para o CNA, estude o inglês para você, para a sua vida. É isso aí. Ok. Tu começaste, ok, pegaste o CCNA Security, tranquilo no trabalho, estás a crescer profissionalmente na empresa, maturidade, ok, tu a ter projetos desafiantes, tecnologias interessantes, certificações, ok, vão mantendo e, epá, durante, 2, 3 anos decides fechar o CCNP. O que acontece depois? 2015 eu faço a prova de Halt. 2018 eu resolvo fazer as duas provas que faltam, que é a Switch e a prova de T-Shoot. Eu já tinha mudado aqui para São Paulo. Nesse ponto, eu já estava com o CCNP e tocando os projetos na empresa. Né? Sempre tocando os projetos, a rede estava cada vez mais complexa, a gente já estava com conexões a ponto de troca de tráfego, a trânsitos Tier 1. Então, enfrentando desafios ali com DWDM de diferentes vendors. No fim do dia, a gente acabava operando essas tecnologias por conta de incidentes. Então, eu era, ao mesmo tempo que eu era o gestor do time, do ponto de vista de recursos humanos, para trabalhar todos os aspectos de recursos humanos do time, a liderança ali na parte mais soft, eu também era a referência técnica. Então, quando ninguém Ok. conseguia resolver um problema, esse problema invariavelmente batia em mim e eu tinha que ir lá e resolver ele. Claro que eu tinha um time muito bom, o time me dava suporte, mas com uma certa frequência eu precisava me envolver, precisava garantir que as coisas fluíssem como previsto, e eu também era responsável pelas policies, as políticas do ASN, tanto para a parte de interconexão com outros ASNs, quanto a infra, vamos dizer, enterprise da própria empresa que eu trabalhava. Né? Então, eu tinha clientes internos e clientes externos. A certificação era Não efetiva era, não era parte disso. obrigatório. Não era obrigatório. A empresa não aumentava meu salário quando eu passava. Então, era uma coisa de eu me aperfeiçoar, de eu me preocupar em estar sempre aprendendo tecnologias novas. E nesse sentido, eu resolvi ir para Service Provider, né, que tinha várias tecnologias que me tiravam da minha zona de conforto, como, por exemplo, o Multicast, né, Segment Routing. Então, eu resolvi ir para essa
para essa track, né? E comecei a fazer os exames, né? Nisso a prova já mudou, já passou a ser só 2 provas para poder você conseguir a certificação de CCNP, e aí eu fiz o SP Core, Hum. isso já era 22. Fiz o SP Core e o meu estudo sempre foi muito prático, né? Eu sempre gostei muito de fazer laboratório, tal como você, né? Você também é assim. Então, eu sempre gostei de ler a teoria e ir para o lab, subir o lab, fazer funcionar. Então, eu Vou te fiz muito interromper aí lab. um bocadinho, Emerson, porque tem aqui um aspecto pessoal e profissional que tu referiste, que é sair da zona do conforto. Tu moravas numa parte do país e mudaste para outra. E muitas pessoas, elas sentem dificuldade em fazer essa transição. Achas que era necessário, era um ponto importante tu fazer essa transição, sair de um lugar onde tu estavas lá no norte e ir para Brasília, era algo que precisavas fazer do ponto de vista de progressão de carreira e crescimento também pessoalmente? É importante. Assim, pessoalmente, eu acho que não é necessário, mas Hum. na prática é importante. Por que que pessoalmente eu digo que não é necessário? Porque hoje você trabalha de qualquer lugar. Isso é fato, né? A gente tem toda uma discussão filosófica hoje sobre o home office, eu não vou entrar nela, mas eu sou da turma que entende que você pode entregar de qualquer lugar do mundo. Eu Mas sou achas que dessa turma. as oportunidades que as empresas oferecem no norte são as mesmas oportunidades que as empresas que estão, por exemplo, lá em Brasília, São Paulo? De forma alguma. As oportunidades são totalmente diferentes em função do local onde você se encontra. Aqui em São Paulo, você tem muitas oportunidades. Assim, devido a essa questão do presencial, as empresas elas estão procurando um profissional que possa estar no escritório pelo menos 1, 2 ou 3 vezes. Então, isso elimina muito, né? Você Ok, precisa estar aqui, você precisa estar no escritório para você concorrer àquela posição. Aqui tem muitas posições, mas a maioria das posições são híbridas ou presenciais. Então, se você não sair lá do norte, onde você tem poucas opções, né, e a faixa salarial é bem menor, e migrar hum, para um local onde você tenha a faixa salarial melhor, não tem o que hum, fazer, você vai se limitar nas oportunidades que você tem na sua localização geográfica. Então, eu não queria mudar. A empresa me obrigou a mudar, essa é a verdade, mas foi algo que aconteceu para o meu bem. Hoje eu olho para ok, trás e agradeço a direção que a minha carreira me deu. Porque ok, se tivesse me perguntado, você quer mudar? Eu diria, não, não quero, eu teria ficado lá onde eu estava. Mas olhando hoje para trás, e tive um amigo, inclusive, que fez isso, ele estava lá também, e ele migrou para cá, mudou para cá, e, e conseguiu uma oportunidade muito legal. A mesma coisa eu penso com relação à migração entre países. é, Mesma coisa, né? Você tem uma faixa de salário aqui para os skills que você tem. Se você for para um outro país, por esse skill que você tem, vai se pagar melhor, dependendo do país onde você decidir ir, para onde você decidir ir. Sim, é ok, necessário você mudar, sair da tua zona de conforto, sair da tua localização física ali para uma outra localização para ter progressão de carreira e se expor a outras oportunidades e a projetos mais complexos. Isso eu acredito que ok. é totalmente verdadeiro. Porque isso é algo que eu acabei por ver profissionais com determinado calibre, vamos assim dizer, é que, se não todos, quase todos, em algum momento da sua vida, tiveram que fazer uma migração de uma cidade, de uma província, de um país, onde o valor deles, tipo, aumentou consideravelmente ao ponto de se justificar fazer aquela mudança. E acaba por ter isso que tu acabaste de dizer, né? Essa evolução, essa mudança no crescimento pessoal e também profissional. Porque, não sei, agora aqui em Portugal, hoje em dia, sair de Lisboa para o Porto, não tens grandes mudanças em termos de benefícios. Mas sair, por exemplo, de Portugal para outros países da Europa, há uma grande mudança. Então, imagino que no Brasil, sair do norte para o centro, como tu mesmo vivenciaste isso, há muito mais oportunidades. Isso é um ponto que eu gostaria de trazer para as pessoas prestarem atenção aqui. Se calhar onde tu estás atualmente não estás a ser valorizado ou não estás a ter os desafios que tu queres, é que se calhar estás somente naquele lugar e se calhar é o momento de ir para um
outro local, ir para um local onde há mais oportunidades. E não vai ser fácil, no princípio, fazer essa mudança, né? Novo ambiente, novas pessoas, mas é algo que se tu pôres no, como eu digo, no Excel, fazeres as contas, pode ser de facto benéfico lá para o futuro. Com um plano muito bem delineado, acredito que só acaba por ser mais vantajoso para a pessoa. Né? Eu concordo totalmente. O Ayrson lá de 2010 talvez não concordasse, mas eu aceitei o desafio, nunca tive medo. Se me perguntasse se eu queria, não ia querer sair de perto da minha Estou família. aqui, tenho os meus amigos É, todos, não é? Mas é algo sim, sim. que abraçaste contra a tua vontade e fizeste a coisa dar certo. É. Grande parte dessa responsabilidade foi tua também. Ok, seguindo aqui a história, estás a subir de carreira, CCNP feito, maior responsabilidade, o que é que acontece? Bom, depois que eu terminei os exames, né, eu continuei trabalhando na empresa. A verdade é que eu já tinha salário de nível de CCIE. Uhum, É aí que entra a questão de pensar no futuro, né? Eu já tinha uma remuneração muito legal devido a toda a experiência que eu acumulei até esse ponto, né? Como eu comentei, as certificações foram coisas que foram caprichos meus de manter ativo, me desafiando ali a aprender aqueles conteúdos e passar naqueles exames, né? Era mais isso uhum, da minha parte, né? Então, em termos de carreira, salário e coisa do tipo, não houve mudança. As mudanças, elas foram por conta da minha progressão de cargo. Eu cheguei a uma posição de diretoria, cheguei a ser diretor da empresa, e aí a empresa decidiu, a gente decidiu de comum acordo que não era momento de eu continuar mais lá, né, por uma questão de desafios da minha parte e também de mudanças que a empresa me propôs e eu não aceitei. E aí eu deixei a empresa em 2023 e comecei a me aplicar a posições e um aspecto legal disso, né, não aconselho você ficar tanto tempo numa empresa só. Um aspecto legal disso é que eu posso dizer para você que eu tinha um pouco de receio de como que o mercado me enxergaria quando eu começasse a procurar novas posições, e foi uma surpresa muito grata da minha parte, porque eu vi que as empresas começaram a me aceitar bem, aceitar o meu perfil bem. Eu tinha um perfil ao mesmo tempo de liderança, eu tenho ainda esse perfil, e um perfil técnico muito forte, né? A verdade é que assim, a gestão na minha carreira, ela foi algo que a empresa me demandou, porque uhum. eu mesmo gostaria de ser 100% técnico, né? É a posição que eu estou atualmente, designer de redes, é uma posição 100% técnica, e isso é bem legal na minha posição atual. Mas lá a empresa demandou que eu fosse gestor e técnico ao mesmo tempo. Então isso me deu soft skills que talvez eu não tivesse hoje, se eu não Uhum. tivesse tido essa demanda, né? Então esse perfil meio gestor e muito técnico, vamos dizer assim, foi bem recebido nas propostas que eu recebi de várias empresas. Eu tive algumas propostas e aí, graças a Deus, eu pude escolher a empresa onde eu queria trabalhar, né, por conta desse background técnico, e Uhum. eu devo esse background muito a essa dinâmica de sempre estar fazendo as certificações, sempre estar buscando ali o conhecimento que está ali no blueprint, né, sempre estar tentando trazer aquela teoria para a prática, né, eu sempre gostei muito de enxergar, fazer captura de pacote, enxergar como é que a tecnologia funciona, para eu poder ajudar os clientes e provar. Eu precisava fazer isso, né? Dentro do service provider, o ônus da prova é do service provider, não é do cliente. O cliente sempre tem razão. Então, se o cliente liga para você dizendo que está com problema, é você que tem que mostrar por A mais B para o cliente que a sua rede de trânsito não está com problema. Então, Certo. para isso, eu tinha que ter um conhecimento e eu precisava conseguir evidenciar. Então, eu buscava ali nas certificações nos laboratórios esse conhecimento. Então, eu consegui escolher uma outra empresa para trabalhar, e aí eu comecei a trabalhar inclusive com CCIE, né, uma experiência bem bacana. E aí em 23 foi que eu comecei a enxergar o CCIE de outra forma. A minha relação com o CCIE era uma relação de eu enxergava o CCIE como algo muito distante, não seria algo factível, possível para mim, porque eu entendia que era uma prova muito cara, o blueprint era extremamente difícil de cobrir,
né? E era uma prova prática, né? Você tinha que resolver ali, eu já tinha visto algumas coisas sobre o formato das questões, hum, e assusta, essa é a verdade. Quando você olha ali o que os caras estão pedindo e você sabe que aquilo vai ser pedido, alguma coisa, qualquer coisa de OSPF você vai ser cobrado por implementar, ou de BGP, ou de MVPN, ou de MPLS, te assusta saber que você vai entrar no exame onde você vai ter que configurar uma rede e você não sabe ali, você não conhece aquela rede, né? Isso assusta. Então eu sempre cheguei como algo muito distante. Sempre tinha na minha cabeça que se eu conseguir uma empresa que me financiasse a prova, talvez eu considerasse a possibilidade de fazer. hum, Então é um negócio que eu sempre não cheguei como possível. Mas aí eu comecei a participar de algumas comunidades, conhecer algumas pessoas e trabalhando com esse CCIE, que é o Gustavo Andrade, mando até um abraço para ele, que é um cara muito, muito gente boa, me deu muita força durante o processo. Eu comecei a entender como possível, eu já namorava ali a, a possibilidade de fazer, mas depois que eu entrei na empresa, eu resolvi começar a investigar com um pouco mais de seriedade isso. E aí, em maio, quando eu estava procurei algumas mentorias e não tive uma experiência muito positiva, a gente encontrou a sua mentoria. Maio hum, aí de 2024, a gente começou yeah, a estudar junto, né? Foi muito, yeah, muito positiva, mas infelizmente por uma questão de volume ali e objetivo do grupo, né? A gente não conseguiu continuar com o grupo. Mas aí o nosso contato sempre foi mantido, né? Você sempre me ajudou aí e eu resolvi continuar. Tive a infelicidade de descobrir que para poder fazer o CCIE eu tinha que ter o core dentro dos 3 anos. Então, embora eu tivesse dois CCNPs válidos, né, Service Provider e Enterprise, eu não era elegível a fazer o Lab. Então, eu tive que yeah. parar, como você sabe, o Agora, Encore, estudar o Encore. Então, parei, estudei o Encore, mas sempre ali com aquela minha dinâmica de, estou estudando a parte teórica, mas como é que isso vai ser cobrado do ponto de vista de um lab, né? Sempre fazendo os laboratórios, né? E aí hum, fiz o Encore, em setembro de 24, e continuei os estudos para a prova. Eu peguei ali o material do NABIC, e fazendo os labs, né, com um comprometimento constante, essa que foi a verdade. Acho que aí estão os segredos aí para você alcançar o CCIE. É você decidir fazer e você ser constante na sua decisão. Você precisa ter um bom ritmo de estudo, você hum, precisa ganhar um bom ritmo de estudo, e esse também é um desafio, né? Conseguir encaixar o estudo na sua rotina e ser constante. Você precisa hum. acostumar a fazer isso todos os dias, porque é o que a preparação vai te exigir. Agora, tem uma parte aí que eu quero que tu esclareças, porque quando tu decides fazer o bootcamp, que no nosso caso já consumia algumas horas extras do teu tempo, naquela altura já tinhas vendido a ideia, o plano para a tua família, para o trabalho, já era quero mesmo fazer o CCIE, já tinhas aquela visão tunelada, ou isso vai acontecer mais tarde? Olha, eu confesso para você que foi ficar sério de verdade no começo quando eu procurei a mentoria com você. Foi quando Ok. começou a ficar sério, porque eu tinha muito na minha cabeça e que eu precisava estar dentro de um grupo com o objetivo do CCIE. Eu precisava estar ali num grupo de pessoas com o mesmo objetivo para me motivar. Isso, na minha opinião, é um erro. Você não pode delegar a sua motivação a terceiros. Você precisa abraçar a sua motivação e entender que essa motivação é sua e só sua. O processo é seu. Você não pode condicionar, não. Quando eu conseguir um grupo, quando eu conseguir uma mentoria, eu vou estudar para o CCIE. Não. Durante o Interessante. processo, você vai encontrar pessoas e sim ajuda, mas eu busquei as pessoas para poder começar, e isso foi um erro. Você Ok. precisa começar, independente de você ter pessoas ao seu lado, ou mesmo. O tutor é muito importante, mas se você, porventura, não encontrar tutor, pega o blueprint da prova e comece a estudar os tópicos. Né? Você tem opções no mercado de curso
Você tem o Winnie, você tem os conteúdos na BIC, você tem Cowerbut, você tem uma série de cursos hoje que te dão uma direção. É totalmente diferente de te preparar especificamente para a prova. Eles vão te ensinar o protocolo ali, os conteúdos que estão dentro do blueprint. O ritmo da prova é algo que você só consegue na fase final, quando você já está com estudou todo aquele conjunto de tecnologias, quando Hum. você já fez labs a exaustão daquelas tecnologias, e aí você começa a preparação específica para o lab, quando você liga o cronômetro e quando você começa a treinar a mecânica, né? E fora também o conjunto de teoria que você precisa manter na tua cabeça, que é aquela teoria que é cobrada na parte de design, que é uma parte que a gente costuma negligenciar no começo da preparação. Você foca em lab, eu preciso saber configurar, tá, mas e o design? Né? Então eu tive que correr atrás, eu fiz treinamentos de SD-WAN, eu fiz treinamentos de SD-Access, sempre fazendo laboratórios, porque o CCIE são as duas coisas, é você entender como funciona por baixo e você Uhum. saber como implementar aquela tecnologia, saber configurar e saber configurar muito rápido. Então, foi esse o erro que eu cometi. Então, eu busquei a mentoria para poder começar, eu não consegui, eu entrei nesse loop. Não começo porque tem uma mentoria e não tenho a mentoria porque não começo. Então, foi isso que aconteceu comigo. Durante o processo de estudo, naturalmente, você vai encontrando pessoas que estão no mesmo ritmo que você, ou em ritmos diferentes, mas com o mesmo objetivo. E aí você começa a trocar figurinhas, estudar junto, você agenda horário para fazer laboratórios de tecnologias, um começa a trocar ideia, tirar dúvida do outro. E isso se seguiu, né? Aí é quando você começa a precisar de mais horas, né? Efetivamente. Em dado momento, a minha esposa percebeu que tinha alguma coisa errada quando todo dia de noite eu pegava essa cadeira que eu estou sentado, tirava daqui, que aqui é o quarto do meu filho, e eu levava essa cadeira lá para a sala enquanto ela vinha, botava meu filho para dormir, eu ficava lá na sala, estudando todos os dias ali por volta de 8 da noite até meia-noite, 2 horas da manhã. E eu fiz isso por muito tempo. Inclusive, eu usei muito aquela sua planilha de horas. Quando eu parei de calcular, estava em torno de 1.130 horas. Isso foi na primeira tentativa. Depois, para a segunda tentativa, eu parei Já de estava contabilizar, automático. mas parei de contar 1.130, fora as horas que eu estava fazendo alguma coisa e eu estava assistindo um vídeo sobre SD-Access, sobre SGT, sobre alguma tecnologia, e essas horas eu acabava não contabilizando, então foi muito mais que 1.130 horas de estudo. Muito mais, muito mais. E aí eu fui trabalhando isso com ela. Expliquei para ela o que era, expliquei para ela o benefício. E aí, sobre o motivo. Por que eu decidi fazer o CCIE? Aí que entra a minha preocupação com o futuro. Então, na minha posição atual, eu já trabalho, já tenho uma posição que, para a empresa, não necessariamente precisava ser o CCIE, mas você ganha de forma similar. Você tem um salário similar, pelo menos para os padrões do Brasil. Então, tirar ou não CCIE não era um negócio que, vamos dizer, me agregaria na carreira neste momento. Mas para mim é uma progressão natural de carreira. Qual que seria o próximo passo para mim? Ficar fazendo ali outros exames para poder renovar a minha certificação, que não necessariamente trariam o desafio que eu queria. Eu enxerguei como uma forma novamente de me desafiar, e me desafiou muito, porque eu não sabia o buraco que eu estava me enfiando, até eu estar enfiado totalmente dentro dele. Então, quando você começa com um ritmo mais lento de estudo, você estuda 2 horas, 3 horas, 4 horas e você começa a sentir a necessidade de estudar mais, a ficar cada vez até mais tarde, né, dar um problema no laboratório, troubleshooting, teoria e conceito, e essa tecnologia eu não entendo, e assiste Cisco Live para poder entender, e o Cisco Live não esclarece, vai assistir e lê documentação, e faz treinamento, e quando você vê, você está estudando 6 a 8 horas por dia. E eu expliquei para ela, é futuro, é uma coisa que
se eu precisar para o futuro, eu quero ter para abrir as portas que eu sei que abrem. Eu tive a feliz é, é, satisfação de conseguir essa posição, e assim, é por conta da minha competência, do meu currículo, mas talvez ela não chegasse. Né? Talvez chegasse uma oportunidade a nível CCNP, por exemplo. Então, eu decidi fazer o CCIE como um- uma progressão natural de carreira, e se eu precisar que essa certificação me abra portas, e eu sei que ela abre, eu vou usar ela. Eu vou Ok. querer que as pessoas saibam que eu tenho, que o recrutador saiba que eu tenho. Eu estou muito feliz na empresa que eu estou, mas se alguma coisa der errado nela, eu vou precisar correr atrás novamente. E aí a gente sabe que o CCIE faz toda a diferença. Na hora que você precisa se colocar no mercado de trabalho, quando as pessoas veem que você tem, que você passou pelo processo, que você estudou e conseguiu, elas te olham diferente. E é isso que eu busco, né? Seguir estudando, né, de forma consistente por mais de um ano, né, até que a gente conversou. Você lembra daquela vez que a gente conversou sobre alguns pontos ali que eu tinha dúvida e você me orientou? E veio a primeira tentativa, né? Você já sabe o resultado, né? Eu reprovei na Sim. primeira tentativa, não entendi até hoje o que aconteceu, porque eu Hum. testei tudo, eu validei tudo. Beleza, reprovei, fiquei muito mal mesmo, fiquei muito desapontado, muito decepcionado, né? Mas foi bem como você falou. Se eu quisesse descansar, se eu quisesse um número, eu não podia descansar. Né? Beleza, eu tirei uma semana ali de luto, né, por conta da reprovação, e de volta aos estudos, de volta aos lábios. Resolvi tentar de novo, né? Tava bem perdido sobre os próximos passos, porque como você sabe, aqui no Brasil a gente não tem lab fixo, a gente não consegue escolher a data que a gente quer fazer o exame. O lab vem para cá em torno de 2 vezes por ano. Né? Eu fiz em setembro, então o lab só viria agora de novo em abril. Inclusive já abriu e já não tem mais nenhum assento disponível. Hum. Então eu precisaria esperar até abril se eu quisesse fazer aqui no Brasil. Eu tive dificuldade com o lab aqui no Brasil por causa da lentidão, por ser um lab móvel, a latência. Eu entendo que ela me prejudicou, mas na minha opinião não foi o motivo de eu ter reprovado, porque como eu falei para você, eu testei tudo e na minha visão tudo funcionou. Mas com certeza, se eu não passei, estava errado alguma coisa ali, né? Beleza, bola para frente, buquei novamente, dessa vez para Bruxelas. Escolhi Bruxelas porque os requisitos de visto ali na verdade não tem requisito de Não visto. tem. Para Você sim, brasileiros para na brasileiro Europa. não tem. Então eu fui para Bruxelas, eu fiz um bate-volta, fui no dia 30, cheguei lá no dia 1º, dormi, né? Tem uma diferença de fuso de cerca de 5 horas, né, mas eu consegui dormir um pouco. Uhum. Me hospedei no hotel que todo mundo se hospeda, em frente a Cisco. No outro dia fui a pé para o local da prova, para o escritório. Tava frio, tava escuro, porque lá demora a amanhecer aí para vocês, eu não sabia disso. 7 horas da manhã tava escuro. Aqui no Uhum. Brasil o sol nasce muito cedo. Então, bom, fiz o exame novamente e aí terminei o exame, fui bem, né? Tal qual fui bem na primeira tentativa. Né? Na minha visão, fui bem na primeira tentativa. A diferença é que na primeira tentativa eu terminei já bem próximo tive um tempo para verificar, né? Terminei todas as tasks, tive um tempo para verificar, mas não tanto tempo quanto eu tive na segunda tentativa. Já estava mais calmo. Ok. Na primeira tentativa eu estava nervoso, mas eu estava bem confiante, né? Eu estava bem preparado, eu fiz muito lab, então estava bem preparado para o que pudesse vir em termos de configuração, mas mesmo assim, a lentidão ali no vManage me pegou, né? Eu demorei bastante para completar as tasks de SD-WAN por conta da lentidão e isso me prejudicou. Lá em Bruxelas, como o lab é fixo, essa lentidão ela não aconteceu e eu consegui terminar com um tempo melhor para poder verificar. De novo, verifiquei tudo, mas é aquela coisa, né? A gente sai do exame sempre com uma pulga atrás da orelha, como a gente diz aqui no Brasil, né? Sempre desconfiado ali, sem saber se você fez é, tudo que precisava fazer da forma correta, né? Para mim, rodou tudo e beleza. Fui pro hotel e tinha duas opções. Eu poderia ter ficado no hotel esperando o resultado do exame. E se eu não passasse, eu ia ficar na bad, não ia conseguir sair para lugar nenhum, ver nada em Bruxelas. Ou eu podia simplesmente sair, ir ao centro para visitar
uma época de Natal, dezembro, a cidade já estava bem decorada para o Natal. Eu resolvi, puta, eu vou ao centro conhecer, porque se eu receber a reprovação, eu sei que eu não vou conseguir sair do hotel, porque eu vou estar muito mal. E assim eu fiz, né? Peguei o metrô e fui para o trem, fui para o centro, né? Tava lá visitando, conhecendo alguns pontos turísticos, fui procurar uma câmera que o meu irmão me pediu para procurar para ele no shopping. Quando eu tô lá no shopping, sempre esperando o e-mail chegar, de Não repente o foste e-mail bloqueado? chega. Não, porque eu já sabia dessa dica e os colegas me deram essa dica para não ficar no Hum, site, né? Não ficar no portal, ficar assim, esperando o e-mail, né? E aí eu estava no e-mail sempre olhando hum, ali se chegava, né? Eu terminei a prova por volta das 15 horas, né? Às 3 da tarde. E aí fui para o centro, era por volta de 8 da noite, né? Foi rápido, não sim. demorou muito. Por volta de 8 da noite eu recebi o e-mail, estava dentro do shopping, e olhar ou não olhar, eis a questão. Ansioso, resolvi olhar e estava lá o PES, né? Eu até liguei Hum, para você. Antes de ligar para você, naturalmente, eu tive que ligar para minha esposa, né? claro, senão matava. Então liguei Ah, para ela, falei para ela o número, ela não entendeu nada. Eu falei para ela que eu tinha passado, né? Foi uma emoção muito grande, realmente, porque são muitas horas de estudo. Eu não sabia se eu ia continuar se eu reprovasse essa segunda vez, porque eu tive problemas. Eu e minha esposa, a gente discutiu durante algumas oportunidades, porque a tua família não entende da mesma forma que você, ela não enxerga da mesma forma que você. Então, para ela é simplesmente, beleza, seguir em frente. hum, Só que para você, depois que você está no ritmo, não conseguir é um fracasso pessoal muito grande. Você deve saber do que eu estou falando, né? ok. Então, eu não sabia se eu iria tentar de novo se eu reprovasse, mas provavelmente sim, provavelmente sim. Mas graças a Deus não foi necessário, né? E aí foi só alegria, literalmente, né? Só alegria, né? Eu voltei para o Brasil, o time na empresa, todo mundo parabenizou, né? Meu gestor, todo mundo muito, muito feliz por eu ter passado. E realmente é uma satisfação pessoal muito grande. E agora, nesse momento, os de pós CC e E, primeiro que fica um vazio, né? O que é que eu vou fazer na vida? Eu fico brincando com a minha esposa, porque ela sempre brinca comigo, né? Porque ela me pergunta se eu não vou pegar a cadeira, né? Aqui do quarto dele. Eu falo, não, Porque não foram alguns meses, não foram foram. anos. Tu criaste uma rotina, um hábito para eles estiverem a fazer o que tu estavas a fazer e agora Domingo à temos o noite. Alisson de volta. Domingo à noite, cara, domingo à noite era o pior dia para eu estudar, porque eu não sei, domingo te bate uma depressão. E mesmo domingo, mesmo feriado, e não é diferente de todos os outros, né? Abdicar de churrasco, de vida pessoal. Muitas vezes os amigos convidavam para algum tipo de aniversário, churrasco, e eu ia lá, deixava ela, voltava para casa, ficava estudando e depois buscava ela e continuava estudando. Quer dizer, eu não estava lá, literalmente estava ausente mesmo, e essa ausência ela tem isso que é como você falou, não, muita gente não considera. Para você que é casado e pretende, saiba, é isso que você vai enfrentar. O corpo também cobra. Eu tive muitas dores durante o processo. Dores nas costas, os tendões da mão doendo, literalmente, de eu tentar usar o mouse com a outra mão, porque doía muito, 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 porque eram muitas horas seguidas no teclado, né? Sentado, fazendo laboratório. Muito, muito, muito difícil. E o pessoal não tem noção desse preço, porque não está escrito em lugar algum, não está nos tópicos, não é? Mas eu diria que é um dos preços mais altos a pagar para quem quer fazer o CCIE. Como tu disseste, se estás solteiro, aproveita, Aproveita. é melhor nessa fase.
do que quando estiveres num relacionamento com família, né? Porque quanto mais pessoas tu te veres das pessoas próximas, esposa, filhos, e para aquelas pessoas que vivem com pais, vai ser muito mais difícil tu pagares esse preço com eles do que se estiveres sozinho, né? Tu sentiste isso? Senti. Cobrar isso cada dia e cada vez precisavas dar mais para o CCIE e menos para a família, não é? É um negócio que é progressivo, você não percebe que você vai se ausentando. Vai simplesmente te puxando. Vai te puxando Hum. cada vez mais e cada vez mais. A esposa pergunta, mas puta, mas hoje de novo, e hoje é feriado, não tem como não estudar. E depois você fica com esse vazio, né? Depois que você passa, fica com um vazio ali, porque tem um buraco na tua rotina. E já estás a achar alguma coisa para preencher isso? Já sim, só que o ritmo para mim ficou totalmente diferente, né. Tenho gaps, né, de conhecimento, coisas, tecnologias que eu quero conhecer um pouco mais a fundo, né. Uma delas é o Sysquise, então eu já estou fazendo ali alguns bootcamps, comecei a fazer alguns bootcamps de ICE, fazendo alguns laboratórios, meu servidor velho está aqui do meu lado, o velho companheiro, então a Hum. gente já estou ligando ele de novo e fazendo alguns laboratórios de ICE, mas num ritmo bem diferente do CCIE, bem diferente, né? Agora são coisas mais sem muita obrigação. Tá? É o estudo por prazer. Né? Sim. Você, como eu, gosta de tecnologia, então eu tenho coisas que eu gostaria de estudar, mas lá atrás não estavam alinhadas com CCIE, então, por uma questão de gestão de tempo e foco, né, eu Uhum. acabei não estudando. Foram tecnologias que eu tive contato de forma periférica por ocasião do exame, mas que eu não pude aprofundar. Então, Sysquise é uma delas que eu vou estudar, já estou estudando. Tem Fire, Next Generation Fire, Fortinet, Palo Alto. Então, eu vou Ok. parar um tempo para estudar e começar a trabalhar ambientes multivendor nessa, nessa nessas verticais e mais para frente cloud e tudo isso permeado com automation também eu acredito firmemente que a forma que a gente vai configurar os equipamentos de rede a forma utilizando o CLI deve morrer dentro de alguns anos, né? Então Achas isso? eu acredito que ela vai estar lá, vai continuar lá, mas vai ser cada vez mais mandatório você passar a fazer isso por algum tipo de automação do que necessariamente por manualmente, device a device, Hum. como muitas empresas ainda fazem dessa forma, mas eu acredito que a tendência natural é que isso deixe de acontecer. Alguns vendors já meio que te obrigam a isso, Meraki, por exemplo, né, você já não acessa por console o Não tem device, qual. né, você não tem essa opção, você tem que utilizar o controller cloud deles para configurar o device. E eu acredito que isso deva ser uma tendência. Assim, as redes definidas por software são futuras, a gente não tem como migrar disso, né? Como, na verdade, como rejeitar esse futuro. E o profissional que se adaptar a isso vai ser o profissional que vai continuar evoluindo na carreira. A automação é algo que eu também vejo que é um skill que você precisa ter, e é um skill multidisciplinar. A automação não é uma tecnologia que você vai estudar, é um conjunto de tecnologias que você precisa conhecer e entender como elas interagem, porque cada empresa vai implementar a automação de uma maneira, utilizando APIs diferentes, utilizando source of truth diferentes, e você Hum. precisa conhecer o máximo que você puder para você conseguir se encaixar nas melhores oportunidades. Ok. Vamos pegar aqui o seguinte. A tua jornada profissional até o CCIE, vamos supor, o Wilsonzito quer fazer redes também, eu quero fazer redes, quero me tornar CCIE. Olhando para a tua jornada, nós tivéssemos que fazer um resumo das coisas que tu farias e as coisas que tu não farias para te levarem mais rapidamente a esse objetivo, quer seja crescimento profissional ou quer seja para fazer o CCIE. O que é que tu recomendarias? Tendo em conta, olha, do começo
até aqui, para fazer o CCIE. Já falaste algumas coisas que o CCIE precisa ter o seu tempo próprio, o crescimento profissional precisa ter tempo próprio. Se tivesses que resumir aqui a missa, olha, faz isso, faz aquilo, vai te deixar aqui. O que é que tu recomendarias? Você não come uma manga verde. Aqui no Hum, Brasil até se come. Criança, menino come manga verde. Mas no mundo perfeito você não come fruto verde. Aquele fruto verde ele não está preparado para ser comido. Então, maturidade ela é importante na sua carreira. Então, você dá um passo maior do que você está preparado para dar. Né? É claro, todo passo, em termos de carreira, ele tem um nível de desafio, você tem um conjunto de tecnologias que talvez você não domine naquele momento, mas você tem um background que te habilita a ocupar aquela posição. No caso do CCIE, o único erro na minha carreira que eu não recomendaria é fazer as certificações somente de 3 em 3 anos, como eu fiz. Eu diria para o iniciante, faça a faculdade, faça o CCNA, estude Linux, paralelo ao CCNA, e se possível na faculdade, antes do CCNA, consiga uma oportunidade ainda com o CCNA. Não vá para o CCNP antes de hum, conseguir uma oportunidade em redes. Não vá, não faça isso, porque você não vai conseguir absorver direito o conteúdo do CCNP. Não vai. Você vai aprender a fazer, você vai passar na prova, mas na hora que você cair numa rede que exija a bagagem prática e a experiência que um CCNP precisa ter, você vai quebrar. E isso não é legal para nenhum profissional, porque isso mina a sua confiança, isso te desacredita no mercado, isso vai prejudicar a sua carreira. Então, faça a faculdade, estude Linux, faça o CCNA, consiga uma oportunidade, entenda se a área de redes é uma área que você quer realmente, que é um negócio que te dá prazer, você tem paixão por aquilo, você tem curiosidade por aquilo, não faça só pelo salário, porque você pode acabar frustrado com uma depressão trabalhando numa coisa que não te traz prazer. Isso não é legal para ninguém, para qualquer área. Então entenda se a área de redes ela te traz prazer. Se isso for verdadeiro, né, eu ainda teria um ponto intermediário. Entenda qual das áreas de redes vai te trazer maior interesse. Depois do CCNA, você consegue ter várias outras opções, inclusive o hype do momento que é CyberSec. Embora eu tenha minha opinião pessoal sobre isso, também acho que um profissional júnior não deva ir direto para CyberSec. Eu acredito que Por depois que não, com já uma agora? porque um profissional júnior, eu não acredito que ele consiga conectar as tecnologias da forma necessária, ter um entendimento amplo, uma visão ampla das tecnologias da forma necessária para poder compreender o ecossistema de redes que CyberSec protege. Mas essa é a Ok, minha visão. ok. Eu acho que o ecossistema que o CyberSec protege exige conhecimento que não é para um. Embora muita gente Ok. venda isso, eu entendo, é possível, mas na minha visão não é recomendável. Depois que você consegue analisar com muita clareza uma captura de pacote, analisando flags de estado TCP, por exemplo, quando você entende isso, quando você consegue fazer um diagnóstico no nível de captura de pacote de uma simples lentidão da rede, através da análise do tempo de resposta do handshake TCP, por exemplo, e da troca de dados, etc. Quando você está num nível desse, né, você tem um conhecimento, eu acredito que, beleza, ok, né? Mas essa, Já essa é a pode minha seguir. opinião, porque Sim, sim. você não tem como fazer um t-shoot de rede envolvendo firewall se você não conhecer TCP/IP e minimamente a suíte de protocolos que acompanha ele. E não é só o Perfeito. modelo OSI, não é só saber em qual camada cada protocolo reside. É muito mais que isso, é conhecer os campos e saber qual que é a finalidade daqueles campos, daqueles headers dentro daqueles protocolos. É isso. Perfeito. Então você identifica a partir do CCNA qual que é a vertical de redes que você quer seguir e você estuda para chegar lá. Beleza, se você se identificou muito com routing, acha que routing é bem legal, switching é legal, enterprise é legal, o service provider é legal, beleza, você segue para o CCNP nessa vertical, prende ali os protocolos dessa vertical e tira essa certificação.
naturalmente, busca uma posição que esteja compatível com aquela certificação. Não adianta de nada você tirar o CCNA numa posição de suporte, tirar o CCNP nessa mesma posição de suporte e permanecer nela. Você vai ter que se lançar no mercado, você vai ter que sair da sua zona de conforto. Muitas vezes isso vem acompanhado de uma migração da cidade onde você está para um grande centro. E aí, após um tempo nessa posição, após algumas war rooms, após se expor nessa posição, trabalhar com alguns projetos e resolver problemas literalmente cabeludos, eu acredito que está na hora de fazer o CCIE. 5 anos, pelo menos, numa posição pleno, enfrentando muitos problemas, troubleshootings avançados, e dando resultados bons. Não significa que você não possa fazer o CCIE sem experiência. Não. Você pode, mas é uma decisão pessoal. Eu só acredito que o resultado vai ser um CCIE júnior, E você sabe que o mercado não é nada amigável. É possível? É. Mas, na minha opinião, o ideal é que o profissional ele siga um caminho progressivo. Não precisa ter pressa, você não precisa ter pressa, mas precisa saber o timing ali, de quando que você precisa mudar de empresa e precisa apertar o pé ali depois. Se você tiver uma oportunidade legal, de já estar com uma experiência legal ali, deu um sprint bom. Muitas vezes você trabalha numa empresa que tem um ritmo muito acelerado, de repente um ano você evolui bastante pelo conjunto de oportunidades e problemas que você resolve naquela empresa. E você pode amadurecer mais rápido, sim, pode ter um timing, a carreira de cada um é diferente. Então você pode sim, em um curto espaço de tempo, avançar para o CCIE. Mas eu acho perigoso. Eu acredito que você precisa ir num ritmo adequado, dando tempo, porque eu não sei com você, mas comigo, toda vez que eu estudo a mesma tecnologia, eu aprendo algo novo. Porque você está mais sênior, querendo ou não, eu vou estar mais sênior amanhã do que eu estou hoje. Então, se eu sentar para estudar uma tecnologia que lá atrás eu achava que eu tinha entendido, eu vou descobrir que eu não entendi lá atrás. E um negócio muito legal da progressão do conhecimento, do estudo e da evolução na sua carreira é que você começa a perceber que os protocolos eles operam de forma similar, eles copiam features do outro. E você vê um novo protocolo com uma nova feature e você percebe, isso aqui me parece muito com a feature que aquele outro protocolo faz. Coisas do Lisp que te lembram o NHRP, por exemplo. Mas você precisa ter conhecido o NHRP para você cruzar essas referências. Nesse ponto, quando você já tem uma experiência legal e você já tem uma background legal, você estuda um novo protocolo e você entende rapidamente ele, porque você consegue cruzar e fazer as associações na sua cabeça. Olha, essa feature desse protocolo é igual daquele e essa é igual daquele outro, e beleza, você entende aquele protocolo numa velocidade muito maior do que se você não tivesse esse background. Por isso que é recomendado que você siga essa escadinha e que você permeie o processo com experiência profissional. A nível de empresas, a nível de indústrias, tu achas que há aqui determinadas posições que te dão maior desenvolvimento profissional do que outras? Por exemplo, eu acredito que entrar para um ambiente de service provider é um ambiente multi-vendor com muitos problemas, e começares a carreira num ambiente com muitos problemas é o melhor, porque no final do dia os problemas é que nos fazem bons profissionais, versus, por exemplo, ir trabalhar para uma empresa pública, sei lá, setor da educação, agricultura, seja lá o que for, no departamento de TI. Dependendo da indústria, tu achas que há algumas áreas, algumas empresas que podem ser mais interessantes do ponto de vista de desenvolvimento de carreira do que outras, ou achas que é tudo mesmo redes em qualquer empresa? Não, definitivamente não. Redes não é redes em qualquer empresa. Existem alguns ambientes que são insalubres. Na minha opinião, o service provider é um deles. E dependendo do tamanho desse service provider e do tamanho do time, isso pode ficar bem pior. A realidade que eu enfrentei lá era uma realidade de 24/7. Problemas ali, enquanto eu estava acordado, eu estava recebendo problemas. Eu estava monitorando problemas.
eu estava dando direcionamento para o meu time ou eu mesmo estava resolvendo. Então, esse ambiente de service provider, que você está fornecendo serviços para outros clientes, é um ambiente muito estressante, ele não acaba às 6 da tarde, diferente de uma empresa que você trabalha ali e deu 6 horas da tarde, se não é uma multinacional, por exemplo, o teu expediente acaba. Então, os problemas param de chegar para você. Num service provider não estruturado, que não tem os shifts estruturados, ou mesmo que tenha, mas se você ocupar uma posição de liderança, um tech lead, e mesmo estando fora do expediente, você esteja ali acompanhando a operação, como era o meu caso, você vai ter problemas 24 horas por dia. Isso vai te cobrar do ponto de vista pessoal, mas isso vai te trazer uma bagagem técnica muito diferente, muito maior do que uma empresa convencional. Também são ambientes com essa característica crítica. Eu diria que todo o ambiente onde a rede, os serviços precisam estar disponíveis para o usuário 24/7, possuem essa característica. E se a empresa é bem estruturada ou mal estruturada, isso vai ter o lado bom e vai ter o lado ruim para você. O lado ruim é que sua vida fica, a relação de vida pessoal e profissional fica desbalanceada, mas profissionalmente você evolui num ritmo diferente. Né? Essa é a minha opinião. Algumas empresas têm essa característica, né? Mas outras não vão ter. Deu 6 horas, acabou o seu shift, você vai para casa, esquece, vai assistir série, você só vai pensar em redes no outro dia. Não é o Uhum. caso do service provider, dependendo da sua posição. E de bancos, por exemplo. Ok. Agora, tendo em conta a tua perspectiva de futuro, já falaste aqui alguma coisa, o que é que tu achas que o pessoal nessa fase deveria estar a olhar já, caso queira se diferenciar no mercado de trabalho? Estamos em 2026, aquilo que tu tens visto, agora que também já estás aqui a mexer no Cisco WISE, tens um conjunto de tecnologias que tu queres te aprofundar mais, o que é que tu recomendarias para o pessoal epá, que quer se diferenciar já em 2026, em termos de tecnologias, quer seja certificações ou formações? Tudo depende do nível, mas uma coisa é fato. Hoje você não pode dizer que eu não trabalho com programação porque eu sou de infra. Isso não existe. Então, o profissional hoje que, na minha opinião, leva vantagem, né, é o profissional que navega programação e tem um conhecimento profundo de redes. Então, eu diria, independente do seu nível, se o nível é CCNA ou mesmo CCNP, você precisa trazer automação e pensar como fazer aquilo que você está fazendo diretamente na CLI, utilizando o API, utilizando o GitHub, utilizando o infra como código e, sobretudo, de forma escalável, time, de forma que você não seja a mosca branca da sua rede. Você precisa trabalhar de forma que qualquer pessoa consiga operar a sua rede. Você precisa desenhar uma rede que seja operável por outras pessoas, que não só você consiga operar. Automação, eu diria que você precisa trabalhar automação paralelo a qualquer conhecimento que você está estudando hoje em dia. Programação, né, ter visão, conhecimento das metodologias ágeis ali que permeiam o DevOps, isso na minha opinião, traz diferencial para qualquer profissional hoje em dia. Então, a trilha de automação é muito importante, mas buscar entender como é que a automação está sendo implementada nas redes das empresas atuais, eu diria que é o diferencial. Você entender como que isso está sendo implementado hoje em dia, mas na ausência de cases, você pode seguir a trilha de automação que existe nas certificações. Tem Ansible, a Ansible tem sua própria certificação, você Uhum. tem outras verticais de automação que você pode explorar. Né? Python é muito importante. Né? Python para network é absolutamente necessário. Independente do nível, seria automação. Né? Você precisa trabalhar a automação junto com o teu objetivo de certificação. Vamos dizer, eu, por exemplo, estou pensando em estudar Cisco WISE, mas não só estudar como fazer as coisas no WISE, na interface gráfica e dizer eu sei WISE, mas estudar como expor isso via API, como fazer isso via API e como criar um pipeline que resolva problemas, né, trabalhando com múltiplas soluções, entre elas o Hum. Cisco WISE, para poder entregar um serviço para a empresa. Promoção.
Cisco Wise, aqui em cloud também é algo que convém adquirir. Inglês, né? Também, que O é inglês é, paralelo. o inglês é extremamente básico. Eu não vou dizer que o inglês é um plus na Faz carreira. parte. Faz parte, é obrigatório, não negociável. Ele é básico e, assim, quem entende isso alcança posições melhores, isso é fato. Existem empresas que você não consegue acessar se você não tiver inglês. E Hum. isso significa o próximo passo em termos de carreira, o próximo passo em termos de salário. Né? Você vai bater ali em um ponto que o teu salário não vai aumentar mais, por quê? Porque você não tem inglês. A Então, última pergunta. Segundo CCE, para quando? Já temos ideia, já temos planos? eu não tenho plano. Eu preciso preencher alguns gaps, Hum. né? E preciso me apaixonar de novo por uma track. Data Como center, você data mesmo, center. data center está no radar para estudar, tá? Mas de forma, num ritmo bem diferente. Então, vou pensar em fazer o DC Core, né? Vou entender ali o conjunto de tecnologias, já tenho conhecimento de algumas tecnologias, né? Algumas coisas são legais do meu ponto de vista, outras nem tanto, a parte de CS não me atrai muito, mas enfim. Mas por agora não tenho planos, né? Se for algo, vai ser mais para frente e deve ser mais orgânico. Vai ser mais orgânico. Cheguei num ponto ali, tá legal, já estou trabalhando com essas tecnologias. E outra coisa que eu também preciso ver, né? Alinhamento com a minha posição atual e com os objetivos que eu quero devolver esse conhecimento para a empresa. Então, assim, eu pretendo trabalhar algumas tecnologias que estão lá, né, Hum. para poder ajudar na evolução da rede da empresa, né? Então, eu vou dar um tempo para depois engajar novamente, né? Tem um aspecto aí do tempo que precisa investir, agora que eu conheço o processo, essa Uhum. decisão do segundo CCI vai ter que ser uma decisão bem mais pensada e pedir autorização aqui da patroa também. Claro. Ela precisa autorizar, porque senão não vai. É sempre um prazer falar contigo e epá, espero ter-te no próximo podcast com mais novidades, claro que sempre positivas aí para inspirar o pessoal. Obrigado. Beleza. E eu que agradeço aí o seu convite, tá? E muito obrigado pelo todo o apoio que você me deu durante o processo, que Nada. foi extremamente importante.